E aí, pessoal? Bom, aqui mais um episódio aqui que eu vou conversar com pessoas que marcaram aqui comigo. E aí, bora marcar para conversar. Esse é o rolê. E hoje eu vou aqui trocar uma ideia com um pessoal que marcou comigo, que é a Carolina Paia, e ela trouxe a colega dela, que é a Patrícia Moreira. Chamou também, colocou lá no convite e eu disse, oh, que legal, mais gente, vamos embora. Quanto mais gente para discutir os assuntos, eu acho muito massa. E aí eu tinha conversado com ela alguns dias atrás, justamente sobre onde foi que eu conheci ela, né? Eu vi a, a Carol, eu vi ela lá no TDC, que é o The Developers Conference, é um evento nacional, né, que acontece em vários lugares, sobre tecnologia, sobre desenvolvimento, e ela estava ali palestrando na trilha de QA, de testes ali, e também na Community Lounge ali, na parte de diversidade também. E aí, eu tinha conversado para falar sobre QA, né, sobre testes e sobre esses assuntos assim nesse cenário. Ela falou, não, beleza, mas antes disso eu queria também trocar uma ideia sobre outro assunto, que era que é neurodiversidade. Eu falei, ué, bora, vamos embora, eu não entendo patavinas desse assunto, assim, não tenho histórico assim de lidar com esse assunto, e é por isso mesmo que é bom a gente estar conversando, para a gente conhecer coisas diferentes, para a gente entender como lidar, como conviver, né, com a diversidade. E aí eu vou aqui falar com ela sobre esse assunto e que ela e a Paty vem trazer aí sobre como isso acontece, como lidar com isso no cenário do mercado de trabalho, inclusive, né? Como é que a gente evolui ou lida com isso, né? Lida com a neurodiversidade no nosso ambiente de trabalho e como é que isso influencia na carreira de uma pessoa adulta com alguma neurodiversidade. Vamos embora, vamos conversar aqui com ela. Deixa eu chamar ela aqui. Eu não vou poder atender, talvez. Boa noite. Boa Boa noite. noite. Como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Firme Tá e forte. Organizando meu áudio aqui, que tá bom. Não, tá joia. Se tá tudo bem, já é um bom começo. Ai, gente, eu não vou aparecer na câmera não, tá? Não tem problema não. A presença já é essencial. Câmera aqui não funciona. De boa. Bom, pessoal, não sei se vocês conhecem a dinâmica do Papo que eu tenho. É um projeto que eu comecei há muito pouco tempo. E ele basicamente é uma conversa que a gente teria em alguns outros ambientes quando a gente não dá tempo de conversar no dia a dia, ali por conta das demandas do dia a dia e por conta das faltas de espaço para algumas pautas, né? E aí esse espaço basicamente pra gente discutir. A pauta aqui, a Carol colocou, inclusive, é uma coisa que eu não tenho informação alguma. Então basicamente vai ser um momento de aprendizado da minha parte aqui com vocês. Eu não tenho, ou eu acho, inclusive, que não tenho muito conteúdo sobre o assunto, mas vamos conversar que é assim que a gente aprende, inclusive, né? Bom, se fala um pouquinho de vocês aí, um pouco eu conhecer até. Podemos começar pelas mais velhas. Sai fora, Carol. Tá me tirando? Ai, ai. Informalmente ou você já vai começar a gravar? Não, eu já tô gravando, inclusive. Tá gravando, meu Deus, que loucura. Deixa eu só tomar uma água. Bom, eu sou Patrícia Patrícia Moreira Garcia, moro aqui em Rondônia, interior de Rondônia. Sou a menina que mora logo ali, como diz as meninas do cantinho, parente do Cris. Tenho 34 anos e sou TDAH
fui diagnosticada esse ano, no início do ano, né? E comecei o acompanhamento, tratamento e a medicação. E conheci a Carol já há algum tempo. A Carol estudou comigo, né? Fez um tecnólogo comigo e a gente trocando as figurinhas, a gente descobriu aí mais essa coincidência, né? Mais essa coisa em comum aí, questão da neurodivergência. A Carol a gente discute muito sobre o tema, ela vai falar um pouquinho sobre ela, não vou dar spoiler, mas é uma coisa bem interessante, porque depois que você descobre o diagnóstico, passa a fazer mais sentido, né? Muita coisa. Muitas coisas que você viveu, eu com 34 anos, tem muita coisa. Inclusive, eu cheguei ao diagnóstico porque no meu acompanhamento, na minha terapia, eu comecei a bater na tecla que eu queria entender por que até alguns anos atrás eu não conseguia ficar mais de um ano no mesmo trabalho. Eu não conseguia. Chegava, dava 11 meses, um ano ali, meu Deus do céu, e as minhas dificuldades escolares também, apesar de, assim, ter algumas disciplinas que, né, às vezes eu ia, nossa, 100%, tinha outra, às vezes a mesma disciplina, no outro trimestre eu apengava e falava, meu Deus, como assim? Então, a luta começou por aí. E aí a gente vai falando mais um pouquinho daqui a pouco. Fala aí, Carol, se apresenta. Intrigante. Intrigante, né? E aí que eu descobri, ó. Então, boa noite, eu sou a Carol. Não falou o nome completo, que é muita coisa aí, mas para quem quiser me conhecer, é só procurar por Carol Pairo. Não tem. Eu tenho 29 anos e, como o papo já disse, sou uma pessoa neurodivergente e já estava meio que nessa busca há 4 anos, pelo menos. Tipo, eu sabia que tinha alguma coisa, eu não sabia o nome. Até que eu encontrei, buscando bastante, que poderia ser autismo. Mas o que a gente vai buscar é sobre criança, né? E já não sou mais uma criança. Mas consegui encontrar uma outra pessoa que também teve diagnóstico na vida adulta, uma médica, que então buscou se especializar e trabalhar com diagnóstico de outras pessoas adultas. Que foi então quando eu consegui meu diagnóstico. Foi nesse ano também. Na verdade, foi já no segundo semestre, em julho, que se tornou oficial, então, mas as coisas começaram a fazer sentido. Daí eu descobri, então, porque eu e a Patrícia nos damos bem, né? Tá explicado. E profissionalmente, então, atuo como QA e gosto de estudar bastante, então, atualmente estou estudando gestão de projetos e metodologias ágeis. E como a Patrícia comentou, fomos colegas do curso de análise e desenvolvimento de sistemas. Também fizemos a mesma pós e atuamos aí como QA. E aproveitando que tem um gatinho aí na chamada, tá aparecendo só o rabo. Também sou mãe de pet. Se a câmera tivesse ligada, também daria para ver, porque ela tá por aqui. E acho que é isso. Isso aqui é o Zulu. O Zulu é um dos gatos, né? A outra tá ali, a outra suíça. Tá ali na porta ali de vigia. Esse aqui é o gato mais apegado, né? Ele é um gato muito sociável, inclusive demais até. E às vezes quando eu tô fazendo um trabalho de home office que abro a câmera, que eu tô por aqui, tô em casa, assim, ele já sobe no meu ombro e fica pra lá e pra cá. Ele é a coisa mais presente no trabalho do que eu mesmo. Se torna mais presente do que eu. Então, daqui a pouco ele pula aqui de volta. A outra gatinha, ela é uma coisa pequenininha de 10 quilos. Então ela geralmente não fica pulando por aqui, porque eu acho que ela não tem muita força pra isso. Mas ela ainda arrisca participar bastante falando aqui. A Amora ama participar de entrevista também, ela já se ligou na cara do meu gestor também, ama aparecer. Que coisa. Bom, eu encontrei a figurinha da Carol ali no TDT, ali tava participando de algumas palestras, fui dar uma bisoiada em teste, fui dar uma bisoiada ali em QA. Eu sou Product Designer já faz
há mais de década, tá? Então, assim, eu paro de contar os tempos aí que as idades nas chamadas acabam ficando altas. Mas, e aí eu encontrei que eu tenho uma grande curiosidade sobre a área, e aí ela propôs a conversa em outro momento, vai acontecer em outro momento sobre a área, mas esse tema de neurodivergência é uma coisa intrigante que eu tinha conversado há um pouco tempo com o meu psicólogo, e algumas coisas até que a Paty falou, aí um pouco meio que acendeu algumas coisas que inclusive ele comentou assim pra gente fazer uma investigação. Não tem nada evidente, sabe? É mais similaridade mesmo que eu tô dizendo. Tipo, não passar muito tempo no lugar. Mas por conta, às vezes, querer fazer mais coisa do que o lugar tá deixando, que ansiedade, entre outras coisas que a gente vai investigar ainda aí. Mas na época ele comentou assim, a gente pode investigar várias coisas, isso, aquilo, ele colocou vários pontos assim, e eu fiquei curioso que eu não conheço, ou eu acho que não conheço, tem isso também, né? Acho que eu não conheço ninguém próximo a mim que tenha alguma tipicidade, não sei nem como tratar, inclusive, as nomenclaturas e as formas de chamar. Então, me ajudem aí com Esse forma de falar, inclusive. Esse até foi um dos temas que eu levei para o TDC na trilha de diversidade, né? Foi a última palestra do dia sobre diversidade. Eu estava especificamente falando para mulheres, né? Porque é muito comum que as mulheres sejam subdiagnosticadas, né? A maioria tem um diagnóstico já na vida adulta, mas trouxe também sobre a diferença entre neurodiversidade e neurodivergência. Porque neurodiverso tem mais de uma pessoa, é neurodiverso. Por mais que tu não tenha uma neurodivergência, né? Eu sou uma pessoa neurodivergente. O meu desenvolvimento neurológico foi diferente. Ele não segue aquele dito como padrão, né? Não é um neurotípico. Mas se tu tá juntando mais de uma pessoa, ela tendo alguma neurodivergência ou não, vai ser um grupo neurodiverso, porque todos nós somos diferentes. Mas é bem comum que a gente acabe trocando as palavras e até às vezes vendo como sinônimo, né? Mas a gente pode dizer então que é um grupo de pessoas neurodiverso, independente de ter ou não neurodivergência, e uma pessoa ela pode ser neurodivergente. Mas comecei aprendendo já coisas, porque pra mim eu não tinha noção das formas, inclusive, de lidar com isso, das nomenclaturas. Às vezes são os neurotípicos, né? Mas essa palavra é meio discutida no meio, porque daí eu tô colocando que existe um padrão a ser seguido, que aquele que não tá naquele padrão é como se estivesse errado. Mas na verdade são formas diferentes de ser. Então, mas também é usada às vezes essa palavra para o neurotípico, para a pessoa que não tem uma neurodivergência. Mas aquilo é uma palavra que está em discussão. Então, às vezes, tu usar essa palavra pode acabar levantando uma discussão, mas é bom a gente conhecer, né? É que, assim, em outros cenários, né? Colocar um exemplo que recentemente também eu tinha outros. Eu não sabia também como tratar o cenário. E aí tem algumas nomenclaturas em discussão, também quando a gente trata com pessoas com deficiência. E eu estou falando isso porque quando estava fazendo recentemente uma disciplina de tecnologias assistivas no meu mestrado. E aí o professor mesmo comentou que muitas pessoas têm a dificuldade de nomear coisa, né, de falar, de chamar a pessoa com deficiência, que ela tem deficiência, a pessoa com deficiência. Essa é a nomenclatura da coisa. E eu fiquei, ok, beleza, a partir desse momento aprendi como chamar. Mas é uma coisa que, inclusive, eu tenho total noção de vários cenários que eu não estou incluso, enquanto homem, e tem outros cenários que eu estou incluso até o pescoço como homem negro, né? Então, tem muitas coisas que eu não sei de forma nenhuma e me insiro
para poder aprender, porque eu sou muito curioso. É assim que geralmente eu me defino. Meu psicólogo colocou outros nomes para isso, mas o fato de eu não conhecia antes, inclusive, praticamente nada dentro da comunidade LGBTQIA+. Aí eu fui fazer basicamente uma imersão, né, que eu fui participar de um projeto de como chama? De mentoria para pessoas trans para o mercado de tecnologia. Aí também foi outro cenário de extremo aprendizado, assim, que eu não conhecia nada, basicamente, né, nem como tratar, assim. Então eu gosto de ter esses contatos, porque eu não me sinto confortável em estar não sabendo como lidar, sabe? Já tive em cadeiras e oportunidades de gestão, e isso para mim é uma coisa que eu sinto que estou em débito meio que com a sociedade. Primeiro, eu não sei Libras, eu me sinto um puta débito com a sociedade por não saber. Eu não sabia... Eu já tentei aprender e não consegui. Eu sou péssima com coordenação motora. Até hoje eu não sei nada também, eu não sei nada até agora, eu não comecei a aprender. Aí a área de comunidade trans e LGBTQIA+, então comecei a me inserir um pouco mais a participar das comunidades negras. E aí quando você colocou esse assunto, eu falei, pronto, tá aí uma coisa que eu realmente também tenho uma extrema curiosidade para saber, inclusive, quais são as dificuldades, né? Porque quando vocês comentaram agora sobre a descoberta aqui, me gera a curiosidade de quais foram as coisas que acenderam algum, digamos assim, um alerta de dificuldades para que você pensasse assim, opa, tem algo realmente diferente, né, de outras coisas que eu acho que seriam típicas, né, digamos. Tô tentando colocar os nomes, né, que eu acho que eu sei das coisas, sabe? Começa aí, Carol. Então, como eu disse, já fazia uns 4 anos que, na verdade, que eu já tinha meio que encontrado o nome, faltava um profissional, né? Mas, para mim, pelo menos no caso, todas as pessoas elas vão ter características que se encaixam dentro do espectro autista. Mas essas características elas têm que trazer algum dano. Elas têm que, tipo, eu tenho dificuldade de socializar. Muita gente pode ter e não ser autista. Mas, por exemplo, no meu caso, essa dificuldade de socialização teve vários impactos negativos, né? Mas desde sempre, assim, na comunicação, por exemplo, eu demorei bastante para começar a falar, me comunicava, mas eu não falava. Fui falar, de fato, ali pelos 3 anos de idade. E tive alguns quadros também de simplesmente parar de falar. Não tinha dificuldade nenhuma em me comunicar, mas não falava. Quando criança, fui diagnosticada com preguiça. Falavam, ela não é surda, vocês falam, ela responde. E ela aponta, ela faz gestos, ela faz alguns sons, então não tem nenhum problema na fala. Realmente não tem nenhum problema na fala, às vezes eu falo até demais. E isso já era uma característica do autismo. Outra que eu ainda luto até hoje é restrição alimentar. Eu já digo que eu levanto a bandeira no TDC porque simplesmente não tem nada que eu goste para almoçar por lá. Sou uma pessoa com muita restrição alimentar. Não é alergia, é só questão de gosto. A marca mudou a embalagem. Eu sei que é o mesmo produto, mas eu tenho sim uma dificuldade muito grande de aceitar que aquela marca mudou a embalagem do produto. E isso são coisas que estavam sempre estiveram presentes, mas tava aqueles tipo assim, é mania, é coisa minha. Mas daí eu fui ver que tinha muita gente que tava passando pelas mesmas coisas. E outros diversos quadros, por exemplo, de crises que eu não sabia o nome,
mas que daí eu descobri que tinham nomes também, essas crises que em criança muitas vezes é de chorar, de espernear, e eu simplesmente ou eu não conseguia fazer e eu começava a chorar. Ainda faço isso, choro bastante do nada, ou simplesmente apagar totalmente por exemplo, se eu tiver que sair de casa, hoje eu trabalho home office desde o início da pandemia, se eu tiver que sair de casa, quando eu volto, eu simplesmente apago, de às vezes não ter tirado nem o sapato, só acordar no outro dia, apagar totalmente. E descobri que isso também é uma crise do autismo, por uma sobrecarga. Então eram várias coisas que eu achava que não estavam conectadas, e pesquisando eu fui vendo que tinha várias pessoas passando pela mesma coisa. E até mesmo não são só coisas negativas, algumas são positivas também, porque no meu caso é o autismo com altas habilidades, que é um QI acima da média, mas eu acabo às vezes até exagerando nos estudos. Minha meta, uma meta bem diferente da maioria, por exemplo, para mim em 2024, é de não iniciar nenhuma pós-graduação ou curso de graduação. Porque eu tenho emendado isso desde que eu entrei na escola e não parei. Então, são coisas boas, claro, tem que ter cuidado, porque como o meu hiperfoco tá nisso, eu acabo dando uma exagerada. Mas é aquilo, são várias coisinhas que afetam a vida toda, que estavam conectadas e antes eu não sabia. Interessante. O que é interessante que você falou logo no começo, que me remete muito até outros cenários que a gente pode analisar, de como a sociedade interpretava, e ainda, infelizmente, por um legado muito longo, interpretava e interpreta alguns comportamentos, e inclusive alguns comportamentos de alguns gêneros ou classes, né? Porque, como você falou sobre na mulher, provavelmente isso é mais difícil, inclusive, da sociedade talvez absorver isso como uma diversidade e não, como você bem até colocou, não, uma coisa é daquela pessoa que não gosta ou tem tal tipo de mania, né? Eu fico imaginando que até o legado machista que a gente tem na humanidade contribua negativamente para a pessoa começar a buscar realmente uma ajuda, né, para se diferenciar enquanto o que parece ser uma mania ou alguma coisa do tipo, uma coisa que eu só gosto ou que eu não gosto e pode mudar a qualquer momento, e algo que realmente é uma condição, né, não sei se pode chamar de condição, não sei, mas algo que realmente é por conta da tipicidade, né? Sim, no caso do autismo pode chamar de condição, até o autismo ele é considerado uma deficiência, então todos os direitos de PCD o autista tem também, mas não é uma doença, não é uma condição. Então tá tudo certo, mas realmente para mulheres é muito mais difícil identificar também, porque a gente vai aprendendo a mascarar. A gente acaba aprendendo a copiar os outros. Então a gente acaba fazendo porque todo mundo faz e é isso que é esperado, e a gente acaba então mascarando várias características. E o fato também, igual você disse aí, né, foi diagnosticado com preguiça. No caso do TDAH, a hiperatividade, a impulsividade, aquele menino lá daquela sala é terrível, aquele menino não dá certo com ninguém, aquele menino para quieto e tal, então sempre a pessoa problemática, então entra nisso aí também. Tem muito estereótipo, né? Muita coisa que, tipo, as pessoas criam um personagem e daí eles acabam sempre identificando a esse personagem. Assim como, por exemplo, é esperado, muita gente acha que autista é sempre inteligente. Agora, eu não vou lembrar exatamente a fonte, mas que como eu pesquiso um monte de coisa, mas se eu não me engano é só cerca de 3,5% dos autistas é que realmente tem altas habilidades. Então,
pelo menos os dois diagnósticos juntos. Mas a maioria das pessoas acha que é autista, então é super inteligente. Então, não é que ele é super inteligente, mas geralmente ele acaba tendo um hiperfoco e daí ele acaba se tornando muito bom. Mas porque ele tem um hiperfoco naquele assunto. Não é realmente ligado a ter um alto nível de inteligência. E as pessoas acabam sempre esperando e acabam criando uma expectativa que essa pessoa ela vai ser, tipo, fora do comum, ela vai ser sempre muito boa em tudo. Mas não é verdade, né? Acaba sendo que o hiperfoco daí a gente acaba tendo por hábito sendo bom naquilo, mas qualquer pessoa que tem realmente um hábito de estudar um assunto específico vai acabar sendo bom naquilo, né? E também questão do diagnóstico em mulheres, até o autismo muitas vezes é visto e usado como um símbolo, né? É um anjo azul. Que o azul também era ligado a meninos. Quando foi estudado, foi sempre ligado a homens, né? Como se não fosse um diagnóstico possível em mulheres, né? Que antes se acreditava que o autismo era 4 homens para uma mulher autista. E, na verdade, o que existe, de fato, é um subdiagnóstico. Porque hoje a proporção já é de 1,5, né, homem para uma mulher autista. Então, é quase parelho. E há pouco tempo atrás, acreditava que era muito mais homens, mas na realidade, o que realmente existe é o subdiagnóstico. Acho que é por isso que quis trazer o tema e falar mais. Porque existe muito mais gente do que a gente imagina. E o TDAH e o autismo, ele tem muita coisa parecida, né? Às vezes os diagnósticos até se confundem, às vezes tem os dois também. E acho que precisa falar porque tem gente que às vezes fica, eu não vou falar no serviço, né? Porque ainda tem um preconceito. Então acho que é por isso que a gente precisa falar. Até sobre TDAH, eu arrisco dizer que foi a melhor palestra que eu ouvi no TDC de Porto Alegre. Foi uma palestra sobre o TDAH. Interessante. Esse ponto do subdiagnóstico como eu falei, né, é bem... Provavelmente estou colocando vozes da minha cabeça para tirar alguma estatística, mas assim, eu fico pensando justamente no nosso legado machista que existe, né? O subdiagnóstico em mulher justamente deve ser por conta de ver como manias, ou talvez até de esconder esse tipo de coisa, como tinha comentado até brevemente agora há pouco, sobre isso de tentar copiar, né? Tentar mascarar de alguma forma entre os pares, entre as pessoas com quem lida, né? Mas para tentar não ficar tão evidente, não sei, talvez alguma coisa nesse sentido. Eu tô achando bastante curioso, tá? Bastante intrigante, assim, os pontos, assim. E esse ponto que você comentou sobre o hiperfoco é um ponto que fico pensando, assim, do prejudicial do prejuízo que a pessoa que tem hiperfoco na sociedade consegue perceber ou ser influenciado, né, negativamente, porque eu fico imaginando assim que é uma pessoa que vai conseguir ter uma capacidade de estudar a fundo até demais, né, existe alguma medida, né, até demais um determinado assunto e provavelmente vai acabar entendendo, né, vai acabar tendo uma percepção ou um estudo melhor, um aprendizado sobre aquele assunto. Só que aí no dia a dia a gente tem a necessidade e as cobranças, não só do nosso meio, da nossa sociedade, do nosso convívio social aqui, mas enquanto a empresa vai existir sempre a cobrança do então, cadê? Tá pronto? Você já aprendeu o que tinha que aprender já para colocar em prática, né? E provavelmente isso vai gerar mais um ciclo de ansiedade, mais uma camada de coisas e cobranças em cima de uma pessoa que já tem dificuldade talvez de parar de fazer o que tá fazendo, né? É por aí?
No meu caso, por exemplo, tem as coisas que eu gosto de estudar e aquilo que é imposto, que é, não, tu precisa estudar isso. Daí é totalmente ao contrário. Toda a facilidade que eu tenho para estudar, para aprender aquilo que me interessa, eu tenho uma dificuldade extrema em conseguir manter o foco naquilo que não me interessa. Mas a gente sabe que, infelizmente, não dá para fazer só o que a gente gosta. Então, pelo menos para mim, acabo tendo uma dificuldade muito maior de dizer coisas que eu não gosto ou que eu não entendo, porque eu preciso entender o porquê. Tu tem que estudar isso. Por quê e pra quê? Enquanto eu não entender a motivação, não tiver uma motivação ali do porquê que eu preciso entender isso aqui, vou ter uma dificuldade muito grande de realmente conseguir me inserir na minha rotina de estudos, ou por mais que eu estude, de conseguir entender isso. Até o contrário, né? Pra começar a estudar a coisa. Dificuldade para começar, ou às vezes voltar a assistir toda a aula. E terminou, não lembro de nada. Então, isso acontece bastante. E minha memória, muitas vezes, é muito boa, mas para coisas que não têm a minha atenção, que não é eu busquei, é péssima. Então, eu acabei de ler, já não lembro mais o que eu li. A questão do hiperfoco aí é interessante também, porque eu, por exemplo, caí de paraquedas nesse diagnóstico, porque apesar de ser uma pessoa super hiperativa, mesmo, hoje eu entendo que era, sempre foi isso, eu não sabia que o hiperfoco, ele também faz parte ali da pessoa com TDAH. Eu achava que somente a pessoa autista é que tinha essa questão do hiperfoco, e não é. Aí foi, você falando aí, você virando a chavinha aí, entendendo algumas coisas. Para contextualizar, eu fiz uma transição de carreira esse ano, no início do ano, sempre trabalhei na área administrativa, desde os meus 14 anos de idade, então sempre sou formada em administração, e em 2021 eu decidi que eu ia vir para a área de tecnologia. Até então, decidi que ia ser desenvolvedora e comecei a fazer o curso, e foi lá onde eu conheci a Carol e tal, e ali a gente trocando umas figurinhas. Carol me puxou no laço para a área de QA, Não, aqui, ó, vamos que o rumo é aqui. E a gente foi trocando essas figurinhas aí, foi interessante, porque a gente foi percebendo algumas coisas. Sempre ela falava algumas coisas dessa questão do autismo, e algumas coisas que ela falava já fazia sentido, mas eu nunca tive tocado. Aí, início desse ano, falando com a minha psicóloga, eu falei, cara, eu precisava entender algumas coisas, alguns padrões que eu tive durante toda a minha vida, principalmente profissional. Isso assim, que eu nem fui a fundo na vida, na vida pessoal, nem tanto na vida acadêmica. E aí eu falei, vamos fazer uma investigação. E realmente fui diagnosticada com TDAH, nível grave aí para hiperatividades, E a partir daí, muita coisa passou a fazer sentido, como, por exemplo, essa questão do não conseguir ficar muito tempo no mesmo emprego. Por quê? E aí, essa questão do adulto diagnosticado de maneira tardia, você começa a perceber, porque é muito diferente da criança, óbvio, Você começa a perceber, então é por isso. Por quê? Porque a pessoa com TDAH, ela não consegue ficar sendo um desafio novo por muito tempo. Então, ela tem que estar sempre sendo desafiada. A questão do hiperfoco que a Carol falou aí, da pessoa autista, no TDAH é a mesma coisa. Tem coisa que, nossa, eu vou focar naquilo ali, eu vou aprender de uma maneira assim surreal. E tem coisa que, mas pra quê? Mas não me interessa. Mas não tô entendendo. Então você não consegue. E tem hora que você foca aí, o problema do TDAH é a questão do foco na coisa errada, Você tá fazendo um negócio importantíssimo, uma tabela importantíssima, mas pousou uma borboleta. Caraca, borboleta. Vamos as asas da borboleta e vamos lá, e vamos focar na coisa errada. E aí, quando você percebe,
uma das minhas maiores dificuldades aí é a questão do tempo. Quando você percebe, você já está aos 48 do tempo, você não terminou o que você tinha para fazer, importantíssimo, porque você estava olhando a borboleta. Olha que maravilha. E aí, o que você faz? Pelo menos eu e a maioria das pessoas que eu tenho acompanhado com TDAH, a gente consegue sim concluir, a gente vai concluir com maestria aquilo que a gente se propôs a fazer, só que no último minuto. E hoje eu entendo que lá atrás, essa minha dificuldade de permanecer, eu tinha o meu cargo dentro de uma determinada empresa, mas eu não conseguia ficar ali porque era maçante aquele trabalho. Eu ia para ajudar outras pessoas a fazer outras coisas totalmente aleatórias, porque era um desafio se eu podia ajudar alguém. Olha só. Ficar no mesmo ambiente para estudar, por exemplo. A Carol é super focada quando ela está estudando. Eu, sem medicação, mais de 30 minutos sentada, estudando, assistindo, não. Você sabe como é que eu assisto vídeos assim? Vamos supor, estou estudando um assunto sobre engenharia de software. Vou colocar o vídeo, vou, sei lá, lavar uma louça, colocar aqui no fone de ouvido. Opa, pera. Essa parte aí é interessante. Vou lá e pauso, vou lá, faço uma anotação e volto a fazer alguma coisa. É desse jeito, gente, que funciona. É uma loucura. Então, essa questão da minha transição de carreira foi o que me fez buscar mesmo, porque eu sentia muita dificuldade, queria abraçar o mundo, e o que a Carol falou, ela é hiper focada na questão do estudo, então ela não consegue ficar sem fazer uma pós, gente, uma graduação. Ela fala assim para mim, não vou pegar mais nada. Daí depois ela fala, no outro dia ela fala assim, matriculei em 2 cursos essa madrugada. Falou, gente, como assim? E no meu caso também, essa questão de perder o foco e de você querer fazer muitas coisas ao mesmo tempo, porque é a questão da impulsividade, da hiperatividade. Então, pega muita coisa para fazer, você não dá, você fica frustrado, e aí tem a paralisia do TDAH, que muita gente não entende, na verdade, a maioria das pessoas não entende, e que, na verdade, não é só do TDAH. Quando a gente discute algumas coisas a respeito da neurodivergência ali dentro do grupo das meninas, né? A gente percebe que, por exemplo, a pessoa TDAH, o autista, o bipolar, a pessoa bipolar, então tem muitas coisas em comum. Então, essa neurodiversidade aí, ela precisa de um pouco mais de atenção. A Carol, por exemplo, ela tem realmente um problema muito grande no TDC, a questão da alimentação, né? No modo geral, porque para ela é uma dificuldade muito grande, que não tem essa dificuldade, porque eu como até pedra, né, Carol? Eu como até pedra. Às vezes a gente não consegue compreender até que a pessoa realmente te explica, né? Exatamente. Outra questão, a questão do som. A sensibilidade ao som, à luz. O autista, eu acho que por ser algo mais visível hoje na sociedade, né, fala-se mais agora que o TDAH está começando a aparecer mais, a bipolaridade também. Gente, eu sinto uma dificuldade imensa, mas não é o tempo todo. A questão da luz me atrapalha muito, do som em determinados ambientes me atrapalha muitas vezes. O mesmo som que eu sou acostumada todos os dias, naquele momento ele vai me atrapalhar, porque o meu cérebro está hiperfocado em uma outra coisa. Então, é um assunto, sim, a ser muito, muito, muito trabalhado. E na questão da carreira, a Carol falou, não sei, não, acho que foi você, não, já esqueci quem foi, um TDAH. A gente às vezes tem medo, né, de falar na empresa, tipo a Carol, né? Falar na empresa, quando eu recebi o diagnóstico, dei uma segurada, falei, e agora? Falo, não falo. E acabou que numa conversa informal, eu acabei falando. E foi interessante porque quando o gestor, ele realmente tem um conhecimento de, opa, peraí, então vamos adaptar as coisas, né? Se você não funciona bem dessa maneira, vamos fazer diferente. Olha, se a daily não é legal por exemplo, no fim da tarde para você vai passar o dia ansiosa e não vai conseguir funcionar durante o dia, porque no fim da tarde você tem uma daily, vamos mudar o horário, vamos fazer ali no meio do dia, no início do dia. Então, essa questão de gerir isso num modo geral.
Hoje eu vejo as dificuldades que eu tive. Eu adiantei um ano na escola, na quarta série, na época, né? Fiz um tal de um provão lá. Escolheram, eu falei, vamos lá, menino, vamos fazer um provão ali para se passar para outra série, vamos embora. E a gente fez, eu e mais 3 colegas, pulei um ano. E hoje, se fosse hoje, eu não teria feito, porque eu sei o quanto isso me prejudicou lá atrás, porque para mim tudo é um processo, já é um processo, né, o aprendizado em si, mas para mim é como se fosse gritante. Eu senti uma dificuldade assim, imensa na outra série, de entender que, por exemplo, não era uma aula do início ao fim do turno, que eram 4 aulas divididas ali, até eu conseguir compreender que é tudo muito novo, é tudo muito diferente, né? Os conhecimentos que eu perdi, as bases que eu perdi, eles fizeram toda a diferença. E o que eu falei lá no início, por exemplo, matemática. Tinha bimestre que eu ia 100% em matemática, fazia, acontecia, porque eu estava hiper focada naquilo por algum motivo, porque eu gostei do assunto, porque ia ter uma feira de alguma coisa que aquilo ia ser utilizado e eu estava, nossa, eu quero fazer acontecer nesse evento, alguma coisa gerava esse hiperfoco. Já no próximo bimestre, eu ia lá embaixo, a minha nota ia lá embaixo, porque eu já não tinha mais aquele interesse. Então, é importante, sim. Hoje a gente precisa adequar, seja as empresas, as escolas e todos os ambientes possíveis, inclusive os eventos para a pessoa neurodivergente. A gente só pensa na pessoa neurodivergente enquanto está fazendo tratamento. Não é só ali. Saiu dali, ela também precisa, né, dos especiais, do que precisa ser modificado para que essa pessoa ela se sinta confortável num determinado ambiente. Porque fora do momento terapia, ela é um ser na sociedade, né? Exatamente. E as pessoas não entendem isso. E assim, eu não sei a Carol, mas para quem está perto de você, conviveu comigo, vou falar de mim, a vida inteira, eu sou... beleza. Então, eu descobri que a dificuldade que eu tenho, assim, sei lá, de organizar, por exemplo, organizar a minha mesa do computador, que fica essa bagunça, não sei o que, por causa disso e tal, que eu tenho paralisia, assim, e tal, de vez em quando. Nada a ver. E aí, como é que você faz? Beleza, pra gente faz sentido, mas pra quem tá, às vezes, do teu lado, não faz sentido. Sim, muita gente não entende e, não sabe o que fazer com essa informação. E julga ainda, né? Muita gente não sabe fazer com essa informação. O que fazer? Tá autista. Interessante. Vamos te colocar na cota PCD da empresa. E só. Não sabem exatamente o que fazer com isso. Porque, por exemplo, no meu caso, levei pra empresa. Porque isso é uma coisa que eu digo. 29 anos, ou seja, pessoa já adulta, casada, formada, com uma profissão. Já era pra estar tudo nos trilhos. Mas não. Aí era uma coisa que me incomodava. Então, eu precisava disso. Pra mim, eu digo que o diagnóstico foi libertador. Mas as pessoas, a maioria, não entende. Ou até assim, depois que tu descobriu, parece que tu ficou mais ainda. Só que eu disse, não, muita coisa antes mascarava. Agora, eu já sei que eu não preciso ficar mascarando, porque eu sou assim. E diferente tem que se cobrar, né, Carol? Tanto. Muda muito essa coisa de cobrança. E, por exemplo, para o TDAH existem medicações. Faz efeito. Para o autismo não tem medicação. E por 10 anos eu tomei diversas medicações. Que também é muito comum para a mulher receber vários outros diagnósticos. De bipolaridade, ou de ansiedade, de depressão, de várias coisas. E não do autismo. E que foi meu caso. Tive diagnóstico de depressão, de ansiedade. E tomei diversas medicações que não faziam efeito nenhum. Já perdi as contas de quantas medicações eu testei. Ou, por exemplo, quando eu fui fazer o exame psicotécnico da CNH. No final do exame, a psicóloga liberou todo mundo e disse que precisava falar comigo. Pessoas que não são neurodivergentes perguntam como que tu consegue não passar num exame que é só fazer pauzinhos. Não sei se todos os estados são assim,
bom? Mas aqui o exame é fazer tracinhos. Eu digo, eu não sei o objetivo desse exame. O que é analisado, não sei. Eu sei que eu consigo passar só com validade. Não faço ideia do que é analisado, mas isso acaba refletindo no exame. E a psicóloga me perguntou, por que tu não veio num dia bom? Só que eu tava num dia bom. Esse é meu dia normal. Eu já fiz esse exame mais de uma vez e mais de uma vez eu só passo com validade. E daí são aquelas coisas que a maioria das pessoas não percebem, tipo, que acham que, mas tu nem parece. Ou acham que não faz diferença. Eu digo, mas faz diferença. Eu, por exemplo, para mim ter a CNH, tem que renovar todos os anos exame psicotécnico. Porque simplesmente eu não faço ideia de qual é o objetivo deste exame de fazer tracinhos, que eu fico, é para fazer igual, para fazer em quantidade, não faço ideia, não descobri ainda, já parece que eu não entendi mesmo, porque eu não consigo passar nele direto, mas assim, pequenas coisas do dia a dia que as pessoas simplesmente não conseguem entender, quanto ao som, por exemplo, tem som alto, às vezes me incomoda, mas eu gosto de trabalhar com música. Eu geralmente tô de fone. Eu gosto de trabalhar com música. Não, se eu trabalhar totalmente em silêncio, daqui a pouco eu tô viajando. Já não sei mais o que eu tô fazendo. E eu não consigo focar em uma coisa só. Eu geralmente fico fazendo duas coisas ao mesmo tempo. Eu sei que leis da física dizem que dois corpos não ocupam o mesmo espaço, mas na minha cabeça eu preciso ter duas coisas ali para dividir a atenção, porque numa coisa só eu acabo dispersando total. Então, por isso que geralmente eu vou ter dois cursos ao mesmo tempo. Vou estar fazendo uma coisa aqui e ao mesmo tempo eu invento de fazer uma outra coisa. E eu fico indo de um tema para o outro. E numa coisa só eu vou dispersar. Só que no serviço, às vezes não, tu tem que fazer isso aqui, só que é muito difícil para os outros entenderem que eu vou dispersar com uma única atividade. Ou em relação à comunicação, por exemplo, que a Patrícia comentou de daily. E às vezes a gente está num projeto que não tem atualização diária. O que eu estava fazendo ontem é o mesmo que eu estou fazendo hoje, eu não tenho nada para acrescentar. Não, tipo, eu estou fazendo esse projeto sozinha, então não tem muito, tenho que dividir. Mas as pessoas têm uma necessidade e então tu precisa participar. E, tipo, para mim não faz sentido ter que participar. Então, se tu não me chamar, também não vou falar. E daí, a gente muitas vezes acaba sendo mal interpretada. Tipo, a pessoa é antissocial, a pessoa é antipática, a pessoa é tudo que é coisa ruim. Não conseguem simplesmente entender que, tipo, eu não participei porque eu não tenho nada a acrescentar ou porque tu simplesmente não me perguntou nada. Então, se não me perguntar, não vou te falar. Hoje eu participei de processo que depois falaram, que eu queria saber mais tal coisa. Eu disse, então devia ter me perguntado, porque não me perguntou. Então, porque perguntas muito abertas, eu posso falar muito, posso falar nada, posso falar um monte de coisa e não te responder exatamente o que tu quer saber. Então, acho que é por isso que a gente precisa falar, as pessoas entenderem que pessoas neurodivergentes estão ali no meio e tipo, elas precisam de pequenas adaptações que vão fazer muita diferença. Para mim, principalmente, é nisso da comunicação. Por favor, pessoas sejam diretas. Se deixar muito nas entrelinhas, não vou saber ler. Então, tipo, fala o que precisa, o que quer, para mim saber o que te responder. Porque senão eu vou ficar meio quieta, eu vou ficar na minha, não vou acrescentar nada. Pode ser ou porque eu não fui chamada, ou porque não tinha nada de útil. Pelo menos que eu considerasse útil. E para mim, no serviço, isso fez muita diferença. E ainda estou aprendendo a lidar, mas é aquilo, eu também preciso que as pessoas aprendam a lidar com isso. Porque uma das características que eu, por exemplo, tenho é de imaturidade emocional. Tipo, não sei lidar o que acontece, eu vou chorar. Então, sim, já chorei no serviço, tanto no home office quanto no presencial, porque as pessoas também não sabem lidar com isso. Mas é uma característica minha. Como eu disse, não tem medicação que me ajude nisso. Então, preciso que as pessoas estejam abertas à conversar, não precisa ter medo, precisa se afastar, né? Mas acho que a gente precisa ter esse diálogo aberto. Nossa, até uma informação importante que depois quem for escutar a gente
é bom ter em mente é que procure ajuda profissional. Por quê? Que eu tô colocando esse disclaimer? Porque, olha só, tudo que vocês estão falando, assim como para pessoas que talvez não tenham buscado algum tipo de ajuda, ou talvez não são até um pouco mais suscetíveis a pessoas que são esponja, né? Acabam escutando várias dessas coisas e acabam achando que tudo aquilo que aconteceu no dia a dia até hoje na vida era talvez um indício disso. E pode até ter. Tô falando isso porque tudo isso que vocês estão falando acaba passando um filme na minha cabeça de vários momentos, de várias situações que acabam se encaixando assim, nas dificuldades e condições e cenários. Vocês comentaram, eu fico, pô, aquele momento ali foi bem. No momento da minha vida aconteceu isso, será que isso pode ser um indício? Então, assim, primeiramente, procure realmente uma ajuda, porque não é sozinho que você vai conseguir se autodiagnosticar, senão não existia também a profissão de psicólogo e psicanalista, né? Você precisa ter profissionais para poder entender o que é algo que é características da pessoa e o que é uma neurodivergência, né? E eu quero comentar um negócio que você falou agora há pouco, que fica muito latente na minha cabeça cotidianamente, de vários anos para cá, é que nos ambientes de trabalho, até por comentar cenários tóxicos também, né? Mas no ambiente de trabalho fica muito mais latente a questão do egoísmo e da falta de empatia, muitas vezes, no sentido de que, como vocês falaram agora há pouco, tá, a pessoa falou ali, companheiro de trabalho, falou que tem essa condição. Tá, o que eu faço com isso? Quero saber, a pessoa tem que entregar tal coisa e a gente tem um rito aqui de participar todos os dias de tal horário, de tal cerimônia, e a gente tem um prazo X ou a gente tem que fazer somente essa coisa aqui, a pessoa tá dispersa, a pessoa tá querendo fazer outros negócios e tá conversando com outras áreas da empresa. Pô, não era para fazer isso, não sei o quê. Então eu acabo vendo um certo tanto preconceito como o egoísmo junto disso aí, das pessoas que estão no ambiente de trabalho, de não, pelo menos, pensar que talvez uma dessas, quem sabe, isso seja uma condição, alguém que tem uma condição diferente e precisaria ser conversado ao invés de seguir um rito. Que eu achei intrigante até, que é o próprio a própria descrição, né, pensando em movimento ágil, né? Vamos usar a palavra contra quem as criou, né? Se fala que uma coisa é o software rodando melhor do que a documentação, isso melhor do que aquilo. Então tem muitas dessas discussões lá no movimento ágil, e no dia a dia não se prega pessoas com saúde mental melhor que o lucro da empresa, né? Não tem essa. Vamos colocar essa 11º mandamento lá no movimento ágil, porque tem muitas coisas que no dia a dia eu também não vejo sentido. E já tive em situações de liderança, já lidei com pessoas que tinham necessidade de fazer alguma outra coisa naquele período ali que estava um pouco mais devagar, o projeto, digamos assim. E eu fico pensando agora que talvez tenha tomado uma atitude até boa naquele momento, porque eu fiz com que tivesse outros projetos que a pessoa conseguisse se engajar, além daquele que estava inicialmente, meio que deu um ânimo, me pareceu depois. Mas isso vai ser bastante comum no nosso dia a dia de trabalho, de que se você tem essa necessidade, inclusive, de diversificar o seu foco, sabendo que é isso que te ajuda a realmente a ir para frente, né, ou sair de um ponto, ou não se... como é que eu posso dizer?
não se... Vai fugir a palavra agora. Quando você não foca, você dispersa. Não dispersar justamente porque aquela coisa que tu tem que fazer não tá tendo a explicação necessária, ou não tá tendo o sentido necessário para você, e seria até interessante diversificar às vezes ali. Acho que eu comecei falando sobre a empatia, o egoísmo e um pouco de preconceito que vai acontecer no dia a dia das empresas, que basicamente tem uma ideia, tem uma forma de gerenciar, tem um modelo na minha cabeça de como as pessoas deveriam trabalhar, aquelas que estão numa hierarquia de subordinação, e independente de condições que elas precisam se virar para poder atender o meu plano, né? E basicamente foi assim que nasceu muitas pessoas. Nada flexível, nada adaptável. Gente, vocês precisam de uma condição diferente? Procurem fora do trabalho. Porque aqui dentro do trabalho é assim que funciona, sabe? Eu fico pensando assim que É como se a gente pudesse deixar do lado de fora. É um negócio que há muito tempo eu fico pensando assim, a primeira vez que eu escutei a história de que, então, os seus problemas ficam da porta para fora do trabalho. E geralmente isso vai ser dito por algum gerente que comprou um livro coach, né? Quando eu entro daquela porta para dentro, todos os meus problemas ficam lá fora e eu foco totalmente aqui na empresa. Caceta nenhuma, minha gente. Eu já vi gerente, CTO, os caralho a quatro assim, que traz os problemas da rua para dentro de casa, fica pra lá e pra cá no telefone dentro da empresa, falando com a esposa, com a sogra, resolvendo um negócio que o carro quebrou. Não tem como. A pessoa é uma pessoa. Pode ter diagnóstico de bipolaridade, pode ter dissociação, né? Ok, mas ela é uma pessoa, caceta. Ela tem várias coisas no dia a dia dela, concomitantemente, que vai ter que ser trabalhada. Então, não é uma coisa que fecha. Tipo, virei a chavinha totalmente. Só porque aqui eu cheguei em casa, agora eu não penso mais nada no trabalho e só penso na minha vida pessoal. Não tem como também. É vice-versa. Uma coisa vai pra lá e pra cá. Enfim, então eu pensei nisso, que eu já escutei demais nos papos coach, assim, do pessoal que, não, aqui todo mundo é uma família, todo mundo compartilha aqui dentro, nós temos um grande pensamento sobre diversidade aqui na empresa, mas os seus problemas são só seus, tá bom? Eu acho que é por isso que é importante a gente falar, porque às vezes é esperado isso também, que as pessoas ficam, tipo, elas têm uma falsa empatia, elas querem saber, mas elas não estão, na verdade, nem aí. É tipo, legal, mas é um problema teu. E acho que falar sobre isso é importante, porque às vezes, por exemplo, tem uma reunião lá que dura 2-3 horas. Poderia ser um e-mail. Poderia ser talvez uma troca de e-mails. Mas não precisaria estar ali 2-3 horas, porque tu não vai focar. Mesmo pessoas que não são neurodivergentes. Passou de 2 horas, dificilmente a pessoa consegue manter o foco. E isso são para todas as pessoas. Mas não existem em reuniões longas. Isso entra também muito o microgerenciamento, né? Que é um mal gigantesco. Mas as pessoas, elas principalmente eles têm uma necessidade grande de estar ali em cima e elas não sabem lidar com pessoas neurodivergentes. Então, acho que é por isso que a gente tem que falar, porque, tipo, a gente tá aqui e quando tu começa a falar, tu vai ver que tem mais pessoas. E muitas vezes pessoas que estão sofrendo para tentar deixar o problema, que na verdade é parte daquela pessoa, do lado de fora. Por exemplo, você pode ver meu portfólio, meu perfil do LinkedIn, né? Que eu coloco, sou uma pessoa autista, que eu não sou uma pessoa com autismo. Eu sou uma pessoa autista, então não é que eu tenho alguma coisa. Eu sou assim. Ou seja, até no simples modo de falar,
É porque as pessoas, quando elas acham que tem, é tipo, agora eu tenho, agora eu não tenho, eu posso ficar escolhendo. Tipo, Não posso, eu gente, eu tenho o sou dedo assim. quebrado. Não, gente, eu realmente não tenho esse tipo de coisa. O dedo quebrado você às vezes vai consertar, mas não, eu sou essa pessoa. Eu Exatamente. tenho condição, mas Peguei, eu sou... busquei colocar no meu perfil, porque eu sou uma pessoa, e, desculpa, muita gente fala, quando a gente colocou sobre isso, que eu e a Patrícia nós palestramos juntas no TDC em São Paulo, e eu vejo que a maioria, né, dos palestrantes colocam lá no final, tipo, quem sou eu? Só que, por exemplo, eu tenho necessidade de saber quem é antes. Se eu vou ver um filme, se eu vou escolher um conteúdo, eu quero saber quem fez aquele conteúdo. Então, comecei a apresentação já me apresentando. Porque daí, assim, quem é a fulaninha que vai falar sobre testes com vocês? E lá na minha apresentação já coloquei também que era uma pessoa autista, porque aqui eu tô com a câmera desligada. Não é que tá desligada, ela tá estragada, né? Mas mesmo que eu estivesse com a câmera ligada, não ia estar aqui olhando pra vocês. Eu ia estar olhando pro lado, não tem ninguém do meu lado. E eu faço, olhando minhas fotos, eu vi que eu faço isso desde criança. Eu olho pro lado, mesmo não tendo ninguém. E eu já coloquei também, porque as pessoas ficavam assim, olha pra câmera. E tipo, eu não vou olhar pra câmera, gente. É tipo, é muito, muito, muito difícil pra mim manter o contato visual. Então eu não vou ficar olhando. Então eu já coloquei lá também. Eu disse, não espere então que a pessoa vai estar ali dentro da caixinha, porque eu já sou uma pessoa neurodivergente, eu coloquei isso. E no final da palestra, e depois também recebi várias pessoas dizendo que se identificaram, que acharam muito legal de colocar isso na palestra, que não era o tema, né? Era só minha apresentação. Mas pessoas que também estavam numa busca de diagnóstico, ou pessoas que também tinham esse diagnóstico e muitas vezes não falam. Isso quer dizer, preciso falar, porque às vezes teu coleguinha do lado tá passando a mesma coisa, ou não sabe dar nome, porque, como eu disse, tanto TDAH quanto autismo é muito visto para crianças, é difícil achar um profissional que faça diagnóstico em adultos. Por exemplo, eu tenho plano de saúde, mas o plano de saúde não faz diagnóstico em adultos, só faz diagnóstico em crianças. Ele tem um centro especialista em autismo para criança, mas não tem para adulto. Só que a criança que tem autismo, quando ela se torna adulta, ela segue sendo uma pessoa com autismo, mas não é muito difícil de encontrar profissionais especialistas e também, infelizmente, ainda é algo muito caro. Eu cheguei a ver diagnósticos, o meu mais barato, foi o mais barato que eu encontrei, foi R$750 por uma consulta. E tinha outras profissionais cobrando R$3.500 também pela consulta. Ou seja, também não é algo acessível. Então, a gente precisa falar porque mais pessoas precisam ter acesso. É isso, né? E até tinha falado de buscar um psicólogo, né? O psicólogo, ele pode fazer terapia, né? Na verdade, realmente a gente vai precisar de uma terapia com o psicólogo, mas o psicólogo também não faz o diagnóstico, tá? Tem que procurar realmente um médico e pode ter... O neuropsicólogo pode fazer para TDAH, não sei se para autismo. É que ele tem que ser médico. Psicólogo não é médico, né? No caso do TDAH, o meu diagnóstico foi a neuropsicóloga e ela encaminhou com o laudo para aí o neurologista e o psiquiatra. Isso. Então, o psicólogo ele pode atender a pessoa que é autista, ela pode fazer um parecer, mas ela vai ter que te encaminhar para um médico. E a psicologia... Faz os testes, né? E aí, com os testes faz um relatório que é encaminhado e aí é que realmente começa o BO. Mas como esse tratamento ele pode ser caro, então às vezes, em vez de tu gastar bastante dinheiro, porque infelizmente também acesso a psicólogo também não é barato, tu talvez procurar um especialista que já seja especialista em autismo, pelo menos no meu caso, porque muitas vezes também vai acontecer de tu encontrar profissionais que tipo, não, tu já é adulto, capaz, não é isso, é outra coisa. Então é procurar especialistas que entendam do assunto, quer falar. O psicólogo vai ajudar bastante também, né, mas só deixando claro aí que o psicólogo ele
pode não parecer, mas ele não pode fechar um diagnóstico, porque realmente tem que ser um médico. É interessante que, assim, eu vou colocar um exemplo em outra área da saúde também, mas isso eu também tenho a impressão de que os diagnósticos, assim, as coisas que hoje a gente já tem mais latentes e descobertas, né, tirando o tabu do passado, a gente acaba tendo que ter a sorte de encontrar um profissional que tenha ou aquela especialização, já tenha aquele olhar específico, e quando chega uma pessoa acaba tendo, talvez inicialmente um viés, mas que pelo menos esse viés ajude a buscar melhor, né, o diagnóstico, porque de outra face, basicamente vão buscar outras coisas e vão deixar esses diagnósticos meio que para a última das cartadas e talvez nunca, né? Eu queria colocar o exemplo de outras coisas que se tornaram mais comuns de diagnóstico hoje em dia, saindo dessa área do TDAH e autismo, tá? Mas só para dar um exemplo do meu avulso, é com as pessoas que têm intolerância à lactose e são celíacas. Eu já tive um bom tempo, fui casado há um bom tempo, e aí a pessoa sempre passava mal, sempre tinha vários casos ruins. E foi para vários médicos, e aí basicamente o diagnóstico não, cara, não tem nada, foi um mal-estar. A gente falou, foi mal-estar até que calhou que sorte, como eu falei, que às vezes a gente acaba dando sorte de encontrar algum especialista que já olha para aquela coisa. A especialista olhou e falou, olha, vamos fazer esse teste aqui, que pode ser que uma dessa, quem sabe, você tem uma intolerância. Fez o teste lá e aí basicamente não é uma coisa, é coisa simples, não é ao mesmo tempo, né, de fazer o teste, porque não tem um remédio, não tem uma coisa simples, basicamente você se atola na comida e vê se passa mal. E aí basicamente o diagnóstico foi positivo, então deu sorte de em algum momento da vida da pessoa encontrar uma médica que tinha e de aí se olhar para daí sim sugerir um teste para ver se fazer tal tipo de acompanhamento. Colocando esse exemplo que me parece muito similar também ao diagnóstico de autismo em adulto e TDAH, porque vai ter provavelmente, aquele olhar de que, a pessoa já é adulta, já encapsulou várias manias do dia a dia, da vida, cultural, social, parental e por aí vai, e aí se tornou essa pessoa com esses gostos, com esses trejeitos, com essas possibilidades de lidar com algumas coisas na vida. Então pode ser que eu um olhar bastante fora da casinha de pessoas que não se atualizaram ou não têm esse olhar específico para esse tipo de diagnóstico, né? Então acaba meio que sendo uma sorte também encontrar. Porque eu falei do meu psicólogo, que eu tinha comentado várias coisas com ele, assim, troquei uma ideia inicial lá com ele. Ele falou, cara, eu acho que a gente podia... Eu nem falei sobre esse assunto, assim, com ele. Nem toquei, nem perto, assim, de qualquer tipo de possibilidade que eu achasse que talvez podia ter ao ser neurodivergente. Aí ele só, no meio da conversa que ele tava falando assim, cara, uma coisa que a gente pode investigar né, talvez aí um autismo leve, uma coisa mais a gente pode investigar aí, porque tem algumas coisas que estamos falando, tal, mas vamos conversando pra ver. Eu achei interessante isso da parte dele, que é tipo, cara, eu nem tava falando sobre o assunto, mas alguém que chegasse com indícios mais claros e que ele já tá olhando pra isso, já ia no foco. Peraí. As coisas que você me falou agora, vamos partir daí, vamos tentar descartar, ou tentar evidenciar, se for o caso, para depois a gente ver se é depressão, se é isso, se é aquilo outro, né? E acaba sendo o caminho inverso, né? Como a Carol falou, o que não vai ter esse olhar vai pro caminho totalmente inverso. Peraí, mulher, então vamos pelo caminho da depressão?
Depois vamos pelo caminho de... Como foi o que você falou, Carol? Que também geralmente foi vai acabar... Ansiedade, bipolaridade. Ansiedade, bipolaridade. E basicamente... Por isso que eu disse, às vezes que já tem uma desconfiança e procura alguém que já trate do assunto. Porque, por exemplo, eu sei que eu passei por mais de 6 profissionais diferentes em 10 anos de que, como eu disse, testei diversas medicações para ansiedade e depressão. Ou seja, passei por vários profissionais e nenhum deles trouxe esse diagnóstico. Claro que também vai muito da minha comunicação, porque naquele momento de atendimento estava tratando outros assuntos, mas nunca levantaram essa hipótese. Então, eu acabei buscando uma profissional especialista porque eu ficava tipo, não, tem que ter alguma coisa. Que daí eu fui encontrando, vendo que tinha outras pessoas com os mesmos relatos. Daí eu fui buscar, não, quero agora alguém que realmente entenda do assunto. Daí foi onde eu encontrei alguém que também passou pela mesma coisa, que também tem o diagnóstico na vida adulta, resolveu, não, vou trabalhar com isso. Porque realmente falta profissional especialista em adultos. Para criança, tu encontra vários. Na cidade, por exemplo, aqui eu não encontrei nenhum que atendesse adultos, só criança. Então, se tem alguma desconfiança, procura um médico, seja especialista de preferência, para fechar ou não esse diagnóstico, e se não for uma neurodivergência, tu realmente tem uma resposta. Porque tu viver nessa coisa de tem algo, mas eu não sei o que é difícil. O diagnóstico ele não resolve tudo, principalmente, por exemplo, que eu disse, o TDAH ainda existe uma medicação, mas tipo, o autismo não tem, então é libertador, mas também traz um peso que agora, tipo, não preciso lidar com isso aqui, não vai ter medicação nenhuma que vai me ajudar. Então, eu acho que é muito importante tu ter um diagnóstico, porque, por exemplo, eu parei com as outras medicações que eu tomava porque elas não iam fazer efeito. Então, foram 10 anos tomando diversas medicações tarja preta que eu não precisava. Elas não iam fazer efeito. Então, acho que é por isso que é muito importante ir atrás de um profissional. E mesmo que não seja fechado um diagnóstico, a terapia vai ajudar bastante. Então, é falta de tempo, né? Ver que tem pão de tempo perdido e de outras complicações que foram geradas por conta de outros medicamentos que estavam retardando algum tipo de comportamento que não precisava ou mas estava mascarando, talvez, né? Eu ia comentar, assim, a importância, né, do tema que está sendo abordado agora, começar a realmente falar, dar a cara a tapa, aparecer, eu tenho vergonha, eu tenho medo, não vou falar da empresa. Porque são muitos pontos de bloqueio, né? Se a gente for analisar, a gente tem uma suspeita, né? Aquela fichinha ali, aquela coisinha, aquela pulguinha atrás da orelha, aí você vai atrás do diagnóstico, que não é fácil, não é barato, nem sempre é correto, né? Se você não fizer com um profissional adequado, profissional especializado, aí você entra para o acompanhamento, porque não é só medicação, você precisa fazer todo um acompanhamento, porque entram as crises de ansiedade, às vezes a depressão, então uma coisa muito ligada à outra. Aí vem o tratamento, né? No caso do autismo, a Carol disse que não tem medicação, no caso do TDAH tem, da bipolaridade eu sei que tem alguns também, então tem várias outras neurodivergências que tem sim um tratamento, né, para alguma coisa específica, às vezes não, por exemplo, não é porque eu estou tomando a medicação para TDAH que eu vou estar curada do TDAH, não, simplesmente vou focar um pouco mais, vou conseguir restringir algumas coisas para eu poder me desenvolver melhor, né? Então, o tratamento é caríssimo. Normalmente, a medicação que eu tomo hoje, que foi indicada, eu imagino que por conta do grau, né, do TDAH que foi diagnosticado, eu não consigo pagar menos de R$340 um frasco de remédio, que dá para 28 dias. E aí? É só esse. Aí, por exemplo, se a pessoa tem bipolaridade ou tem depressão, alguma outra coisa, ela vai tomar lá um regulador de humor, vai tomar, sei lá, um remédio para dormir, ou um remédio.
é muito caro. Então, a gente teve ali um diagnóstico, acompanhamento, tratamento, e a gente ainda tem esse problema, um outro ponto de bloqueio aí, que é a questão dos ambientes que não estão preparados para receber essa pessoa, que mesmo fazendo acompanhamento, fazendo tratamento, né, medicamentoso, muitas vezes, os ambientes, seja profissional, seja o ambiente que for, não está preparado para receber essa pessoa. Então, eu acho que assim, é muito cultural, é necessário, assim como a gente fala na área da qualidade, de desenvolver a cultura da qualidade mesmo dentro das empresas, trazer a cultura da qualidade para que todo mundo compreenda o que é e consiga, né, levar adiante da melhor maneira possível, assim também com a questão da neurodivergência ou todos os outros assuntos, como você falou aí, né, no início, a pessoa negra, as pessoas, né, de qualquer... Grupo de diversidade, né? Exatamente, grupo de diversidade, fugiu. Então, essa questão é muito cultural, a gente precisa entender que a pessoa está lutando ali, ela está buscando, só que não para por aí, né? Como você falou, não entrou na empresa alguma coisa, entrou no curso ali, no evento, ela é uma pessoa e saiu dali, ela é outra. Apesar de que a pessoa neurodivergente, muitas vezes num evento, por exemplo, a Carol sabe muito bem disso, a carga de um evento muito, muito lotado, muito barulhento, ou talvez nem tanto, mas muita informação, ela é tão grande que quando a pessoa ela chega em casa, ela precisa, às vezes, ficar um pouco reclusa, então ela precisa de um tempo maior para se estabilizar, para voltar ao seu padrão. Então, isso tudo a gente precisa pensar que são muitos pontos de bloqueio aí que precisam ser trabalhados. E é isso, bater na tecla, correr atrás e entender. Hoje o autismo ele já é considerado, né, uma doença, né, Carol? É isso? Deficiência. Doença não. Uma deficiência, perdão, eu errei o termo, uma deficiência, o TDAH ele ainda não é considerado, apesar de que a gente sabe de N fatores que prejudicam a vida da pessoa quando ela é TDAH mesmo. Então, o autismo, ele tem, a pessoa autista, ela já pode utilizar a fitinha, né, do cordão de girassol, só que ele também, ela até falou esses dias numa outra live, que ele não é só para pessoa autista, né, Carol? Não, na verdade ele é para deficiências invisíveis. Não é porque às vezes a gente tá ali, tipo, tá numa fila preferencial, e daí vem aquele tipo, essa fila é preferencial, só que tu não sabe se a pessoa tem ou não uma deficiência que ela tenha direito. Então o cordão, ele é um símbolo reconhecido, na verdade, no mundo como de deficiências invisíveis. E apesar do TDAH ainda não ser visto como uma deficiência ali pela lei, muitas pessoas que têm TDAH já utilizam o cordão também para identificar, porque não é também a lei, né, exatamente porque não está na lei que ele deixa ser algo que realmente impacta ali o dia a dia. Eu acho que é muito legal, porque daí tu começa a olhar a pessoa, tu pode não saber exatamente por que ela tá usando cordão, mas tu já tem um olhar diferente. É legal também trazer esse ponto pra gente saber respeitar quando as pessoas estiverem utilizando, né? Porque daí a gente sabe que tem alguma deficiência oculta. Então, o meu ponto aqui que eu queria chegar é isso, disseminar essas informações, esses contextos todos, essas leis que estão surgindo, que atualizam direto, para que a gente consiga se adequar, né, tanto a pessoa que está em acompanhamento e tratamento, quanto a sociedade no modo geral. Igual você falou aí, agora eu percebo que talvez aquele gestor, quando agir assim, então é isso. Quando você começa a disseminar essa cultura aí para que a pessoa consiga compreender, as outras pessoas consigam compreender, opa, tem algo de diferente aqui, essa pessoa ela não funciona bem desse jeito, mas olha só aqui como é que ela foi, né, tremenda no que ela fez. Então, isso é muito importante mesmo. E uma coisa que eu tenho curiosidade, indo bem mais especificamente para o de mercado de trabalho, né? Pensando numa jornada, digamos assim,
desde quando inicia-se a busca ou a submissão ao processo seletivo, o que vocês até hoje já conseguem pensar assim, de dificuldades dentro de um processo seletivo e de facilidades que já foram mostradas ao saber que vocês têm uma condição diferente? Vocês precisam de algum tipo de ajuda? Ou enfim, como é que vocês já enfrentaram pontos positivos e negativos já de processo seletivo? No meu caso, por exemplo, não para processos seletivos, mas até no dia a dia, que com remoto a gente acaba participando de muitas reuniões, é que as pessoas querem câmera ligada. E tipo, mesmo que eu ligue minha câmera, eu não vou ficar olhando. Só que para muita gente isso é visto como falta de educação. Elas querem olho no olho. Pra mim, uma das piores coisas é o olho no olho. Ou é uma entrevista que às vezes a pergunta é aberta demais. E é aquilo, tipo, numa pergunta aberta demais, eu acabo me perdendo. Então, eu preciso de uma comunicação direta. Se tu quer saber alguma coisa, então me pergunta. Não deixa nas entrelinhas. Então, aquela pergunta assim de, conta sobre a sua vida. Nossa! Tipo, essa é uma pergunta clássica, né? Que é tipo, contar sobre minha vida. E fica tipo, quer saber, tipo, a Carol que gosta de viajar, a Carol que planta, a Carol que estuda, a Carol que trabalha, tipo, são várias faces ali que às vezes não fica muito claro. E tipo, é só uma pessoa, mas, por exemplo, se eu tô participando de um processo seletivo, vou falar da Carol no serviço. Mas, por exemplo, também eu vi uma transição de carreira. Eu tô na área de qualidade desde 2021, mas eu tô no mercado de trabalho desde 2012. Recebi da Carol desde 2012 no mercado de trabalho, desde que iniciou todos os 8 anos em contabilidade, depois em qualidade, ou quer que eu fale só da minha jornada como que é? Aí, tipo, a pergunta é muito ampla, e se tu não especificar, eu não vou saber exatamente o que falar. Então, preciso que as perguntas sejam diretas, porque me fala mais sobre ti. Tipo, o que exatamente, né? Ou quer saber... Não concordo com a pergunta do se tem filhos, né? Nem estado civil, mas tipo, eu sempre falo que sou mãe de pet. Lá no TDC, quem viu meu desenho, tá lá com meus cachorros, minha gata. E é tipo, hoje na minha apresentação, quase sempre tá lá, mãe de pet. Mas é isso que tu quer saber? Quer saber sobre essa Carol? Ou tu quer saber especificamente só de trabalho, que eu fale sobre técnicas de testes e várias coisas que eu já estudei? Né? Tipo, façam perguntas diretas, porque pergunta muito aberta eu posso me perder ou posso ser muito direta, e às vezes também é mal interpretado, porque eu vou responder exatamente o que foi me perguntado. E às vezes a pessoa quer saber mais, só que ela não fala que ela quer saber mais. Então, chega no tipo também de... Eu já fiz isso uma vez, não me orgulho nada disso, mas já respondi bem friamente uma vez quando me perguntaram assim, você conhece de metodologias ágeis? Aí eu, sim. Porque a pergunta foi se tu conhece. Conheço. Só que, tipo, isso é uma característica muito comum que a gente dá a resposta direta. Só que as pessoas, tipo, não, queria que tu falasse que conhece e citasse um exemplo, mas, tipo, você não me pediu um exemplo. Né? A pergunta se eu conhecia, então seja direto na tua pergunta. Elabore bem as tuas perguntas, porque senão eu vou responder exatamente o que me foi perguntado, ou eu vou me perder e vou falar um monte de coisa. Tipo, aqui a gente poderia ficar 2, 3, 4 horas conversando. Pois é, assim. Então, eu até hoje não me lembro de nenhum processo, nenhum questionário, nem de entrevista que realmente a coisa tenha sido pensada para alguém que tenha essa condição, porque realmente todos sempre partindo do pressuposto até hoje, todos os processos que eu me lembro, e olha que já teve uma época de fazer mais de 30 de uma vez só. E eu estava desesperado pro trabalho, e assim, basicamente as perguntas são
tão abertas a ponto de eu conseguir contar toda a minha história de vida e a ponto de eu ter que focar às vezes. Beleza. Eu ter que focar às vezes num ponto muito específico que a pessoa não perguntou, não foi muito aberto. Assim, cara, me conta como foi a sua experiência na área de design. Cara, 15 anos na área, por que eu resumo isso realmente em tipo, meia hora de conversa? Não vai rolar. Sim, é uma coisa que é muito, muito comum. E a gente pode falar muito ou pode falar, acaba sendo muito objetivo ou acaba desperdiçando total, fala da vida toda. E não responde o que a pessoa quer saber. A gente nem sabe o que a pessoa quer saber, né? A pessoa tá no roteiro do recrutamento lá, tem que perguntar tal e tal coisa, mas como é que a gente tá preciso sair aqui que eu preciso abrir pra minha gata, já volto. Tá. No caso do TDAH, respondendo aí a sua pergunta, a maior dificuldade nos processos seletivos, para mim, pelo menos, a questão da impulsividade ali. Abrir um processo seletivo, você vai lá, você fez a tua inscrição, aí apareceu aquele teste, você olha e fala, caraca, já fiz esse teste tantas vezes, aí eu não vou fazer isso não. E aí você vai passando aquele negócio lá, você quer sair dali, você quer sair daquele ambiente. Então, assim, tudo que seja extenso demais, né, não digo em questão de complexidade, não, mas assim, é maçante. Tudo aquilo que é maçante, que fica repetitivo, então complica bastante. Adoro quando eu vou fazer uma inscrição de uma vaga que tá lá assim, ó, mandou teu currículo, respondeu 2, 3 perguntinhas, assim, que realmente a empresa precisa saber e pronto, beleza, teu currículo vai ser analisado, ótimo, não tem aquele monte de coisa. Depois, beleza, passou na triagem ali, vai fazer o teste, aí vai ser focado naquilo que realmente a vaga tá pedindo, beleza, mas, gente, é tão desnecessário ocupar, no geral, né, o tempo do candidato ali com coisas assim que, gente, tá, beleza. Se a pessoa passar ali naquela triagem principal ali do currículo, uma primeira conversa, aí justifica, mas, poxa, só para você fazer a inscrição no seletivo, você tem que passar com aquele monte de coisa, não. Olha, muitas vezes já desisti. Aqueles testezinhos de lógica que tem um monte de padrões assim, ai meu Deus do céu. Lógica de inferência, eu sempre desisto. Não. Eu tava comentando esses dias de um que eu vi há um bom tempo, de uma instituição financeira, que a somatória dos tempos médios que tava lá para você fazer o teste, tinha 5 testes para poder fazer na plataforma. Dava em torno de 2h30, em média. Então eu fiquei pensando assim, eu vou perder 2h30 selecionando o quadradinho que se encaixa não sei aonde. Gente, não quero mais essa vaga, vou fazer outra coisa. Justo. Vou ali na portaria ver se tem vaga pra mim, porque não faz sentido eu fazer esse tipo de teste. Pois é, então, no meu caso, assim, até por conta da impulsividade também, esse é o meu maior problema. É coisa demais. Primeiro faz o que é realmente necessário, passou ali nas primeiras etapas, beleza, aí sim, você pode fazer umas coisinhas mais aleatórias, mas no primeiro momento, só para você fazer a inscrição, eu acho bem desnecessário. No geral, mas para mim dificulta bastante, porque eu não consigo focar para realizar aqueles testes, sabendo que eu já fiz aquilo ali um monte de vezes e que muitas vezes eu não vou receber nenhuma resposta. Então é isso. Para mim é basicamente. O bloqueio não faz sentido, não faz sentido, não dá para fazer, não consigo começar a fazer. Ou você vai fazer mal feito, então, né? Por quê? Porque não faz sentido para você, igual a Carol falou. Não tem uma justificativa. Por que eu tô fazendo isso? O teste que eu disse que eu fiz no psicotécnico, que eu passei com validade, eu já fiz um processo seletivo que eu disse, até hoje eu não entendi qual é a desse teste. E, tipo, faço ideia do que era esperado. Passei no teste com uma validade, mas, tipo, e daí eu lembro que no processo seletivo que eu fiz, que tinha esse teste, também falaram que o cara veio assim, demoraram a me dar resposta por causa do teste. Só que, tipo, passa um teste que tem a ver realmente com o dia a dia. Aquele teste que tem nada a ver. Gente, eu nunca trabalhei fazendo tracinhos. Nunca precisei fazer isso. Ai, Eu não faço ideia do que é avaliado.
Mas, assim, tipo, não é que eu tava num dia ruim. Era só, tipo, sou eu, gente. Eu não faço ideia pra que eles testes. E o próximo provavelmente mal feito, porque eu não tinha ideia do que servir. Então façam testes que façam sentido, por favor. E fica parecendo também, eu não sei se né, mas fica parecendo que esses testes, eles podem embasar do jeito que quiser, mas aí eu também posso colocar o meu achismo na mesa também, né? Mas fica parecendo que é uma forma de tentar nivelar de uma forma que não é necessário nivelar. Eu estou tentando encontrar padrões ali através de um teste que foi testado e geralmente tem tais tipos de arquétipo, isso aí é até bastante conhecido, que alguns arquétipos que têm esse tipo de comportamento, geralmente quando eles respondem tais tipos de quantitativos ali nesses testes, aí chegam e encaixam nesses arquétipos. Só que provavelmente esses arquétipos foram colocados para pessoas típicas, né? Então quando você coloca assim, e como é que eu avalio quando a pessoa vai mal? Porque não tem como ir mal ou bem, só tem como se encaixar em algum arquétipo no final do teste. Quando a pessoa se encaixa num arquétipo que não é o que você está procurando, será que é porque é aquele arquétipo que você não está procurando? Ou será que é um teste que não está olhando para uma condição especial de quem está participando, né? Uma necessidade de quem está participando de ser olhado não como um arquétipo padronizado, né? Jefferson, comentando sobre isso aí, me veio aqui algo pessoal. As entrevistas, as vagas que eu já concorri na área de qualidade de software, que foi assim, avaliação de currículo, em seguida uma conversa com o recrutador ou com o líder, enfim, nessa sequência. Primeiro avaliou, beleza, o currículo tem o que eu preciso ali mais ou menos, vamos ali para a conversa. Eu sempre fui bem, me destaquei. Agora, se for currículo, testes, ali pode ter certeza, nos testes não vai passar. Porque justamente isso, se a pessoa ela é neurodivergente, ela não vai compor ali todo esse padrão que o teste está estabelecendo, ela não vai fazer parte daquilo ali. Justamente porque o padrão dessa pessoa é diferente, ela trabalha de uma maneira diferente. Às vezes ela entrega até muito mais do que uma pessoa que passou por essa vaga, né, ali através desses testes, mas a entrega dela é feita de uma maneira diferente. Fica talvez até na minha cabeça fica rodando que talvez é uma forma até de preconceito quando se coloca um teste desse para buscar uma tipicidade, buscar um padrão, né, explicitamente, e eu coloco isso também pensando no meu cenário de homem negro. Acaba tendo, muitas vezes, alguma etapa do processo que ele é preconceituoso ou ele é uma barreira para algumas pessoas que têm algum tipo de características. E não necessariamente aquilo vai influenciar em nada no dia a dia de trabalho. Mas é só porque aquela barreira do teste ou de uma questão ou de um critério inicial de análise não está olhando para uma divergência. Mesmo que todas as redes sociais das empresas, em alguns momentos do ano, sejam de diversas palavras diversas, como aconteceu, eu estava conversando com o Gladson no mês passado. O Gladson, ele mora aqui, eu moro em Floripa, próximo dele aqui, e ele também é um homem negro, e comentou justamente sobre essa a falta de percepção do olhar nos processos seletivos aí, quanto homens negros, né, ou pessoas negras, mulher, homem negro. Então vão existir algumas características no meio do caminho que vão olhar, você vai ficar pensando assim, cara, mas para que perguntaram tal coisa, ou por que não me deixaram falar tal coisa em algum momento do processo seletivo, para que veja que tem uma diferença de tratamento entre determinados grupos étnicos, até
sobre possibilidades que aconteceram na vida ou de dificuldades que não deram pra gente fazer tal tipo de coisa na vida, porque a sociedade barrou algumas vezes. A neurodiversidade vai ter esse tipo de coisa. Eu acho, né? Algumas vezes no ano vai ter lá um arco-íris em algum lugar, em outro lugar vai ter lá um girassol em outro logo da empresa. Vão ter várias campanhas de divulgação de diversidade, só que no dia seguinte, basicamente, todo mundo esquece daquilo e toca a vida como se não precisasse lidar com isso, né? Como vocês falaram logo no começo. Vamos falar isso dentro da empresa? Vamos! Aí você fala para as pessoas que precisariam olhar para aquilo, o gestor, uma liderança, e a pessoa, tá, beleza. Interessante. Cri. Por isso que a gente tem falado mais, né? Agradeço pela Patrícia ter abraçado essa causa também, né? A gente se conheceu na faculdade e descobrimos colegas de QA e como pessoas neurodivergentes também, né? Diagnóstico tardio, as duas, no mesmo ano. Então, acho que é importante a gente falar por isso, a gente se identificar e encontrar outras pessoas que também talvez estejam passando por isso e poder compartilhar, né? Tendo uma pessoa ali junto contigo ali fica mais fácil também, porque a gente sabe também que não é fácil trazer o assunto, porque muita gente não vai ver bem, tem gente que vai achar que tu tá criando uma bengala, por exemplo, ou acha que, tipo, agora tu pode comprar carro com desconto, tipo assim, já ouvi essa, tipo, gente, eu inventei um autismo pra comprar carro com desconto. É como quem tem câncer, eu já ouvi falar com pessoa que tem câncer. Fulano, agora você pode comprar um carro com desconto. Então a gente precisa falar, porque não é só, tipo, gente, agora tem autismo, agora tem TDAH. Gente, eu sou uma pessoa com TDAH, sou uma pessoa com autismo e fui a vida inteira e preciso que olhem para isso, que respeitem, que saibam fazer adaptações no dia a dia, para a vida inteira e no serviço. A gente passa muito tempo trabalhando, então precisamos falar sobre isso. Perfeito. Bom, eu agradeço imensamente aí o papo, assim, para mim é bastante enriquecedor conversar sobre coisas que eu não sei. É uma coisa que me atrai bastante, conversar sobre coisas que eu não sei. E as informações que vocês trouxeram já acendeu vários pontos na minha cabeça de continuar, né, querendo, né, conhecer mais e até para ter um olhar mais apurado, porque, por exemplo, você falou a questão da fila, por exemplo, no mercado, e não ter esse olhar apurado é algo que eu me cobro bastante, de o que eu não estou vendo ao meu redor. Esse é o tipo de coisa que eu gosto de estar atento para perceber no meu dia de trabalho, na minha vida pessoal, como essas várias facetas acabam sendo uma pessoa só, né? Mas em vários cenários diferentes ali. Então eu agradeço muito aí ter colocado essa pauta que eu já olhei ali pensando assim, nossa, não tenho nada para contribuir com isso, gente, eu não conheço nada, e como é que vai ser esse rolê? Não, mas eles vão falar, eles vão saber o que falar. Eu tô aqui para aprender e dar os meus pitacos aleatórios aqui pra ver se tá certo, inclusive, né? Porque eu não vivencio isso. Sempre vai ter a acrescentar, porque lida com pessoas neurodivergentes. Talvez tu nem saiba, mas... Agora seu olhar vai mudar, pode ter certeza. Certeza. Aí eu tenho certeza também. Gente, eu preciso agradecer a vocês, tá, por tudo aí, pela conversa, foi maravilhoso. Vou precisar me retirar, mas muito, muito, muito obrigada mesmo, e que a gente consiga continuar difundindo esse assunto aí, porque é muito importante e as coisas precisam começar a mudar. Perfeito. E fica o convite também, se quiser continuar a conversa, quiser marcar um outro horário para conversar sobre outras coisas ou continuidade desse mesmo assunto, fica o convite também para marcar mais um papo desse aí. Com certeza. Obrigada, gente. Tudo de bom para vocês. Até mais. Valeu, Paty. Tchau, tchau. Bom, Carol, agradeço também imensamente aí ter aceito o convite de conversar e ter
justamente dobrada a aposta, né? Como se diz, né? Não somente aceitou, como dobrou a aposta. Eu vou colocar um tema diferente, né, pra gente conversar. Acho que a gente tem que aproveitar os espaços que a gente tem para falar. Como eu disse, encontrei pessoas como a Patrícia que topam falar do assunto, mas encontrei pessoas também que lidam com, por exemplo, com bipolaridade, que dizem, nunca falei no serviço. Que a pessoa, ela tem medo da reação, porque a maioria das pessoas não sabem agir, não sabem lidar com isso. O preconceito é o modus operandi interessante do dia a dia. Eu falo porque tem muita gente que tá passando, algumas pessoas têm desconfiança, não têm diagnóstico, alguns têm diagnóstico, mas também não falam. Então, precisa ser falado porque estamos aí ocupando diversos espaços e precisa ter mais visibilidade. E também que existe um dado que mostra que 85% dos autistas adultos não estão no mercado de trabalho. Ou seja, apesar de estarmos em todos os espaços, ainda é muita gente que não está no mercado porque não consegue se encaixar. Mas será que a gente precisa realmente se encaixar? Né? Será que não tem que ter uma adaptação do mercado? Acho que precisa ser falado. Na minha área, a gente fala muito sobre um termozinho chave, né? Na área de design, na área de UX, de produto, a gente fala sempre sobre a empatia, né? E é de mais falado e de menos executado. Que é justamente esse ponto de não somente olhar para sua bolha ou pensar assim, ok, as pessoas que estão ao meu redor, ou que já conviveu, ou com que eu sei lidar. O preconceito tem isso, né? Eu sei lidar com isso, ou com o que eu já lido no meu dia a dia, então, basicamente, acabo não tendo, querendo, né, me adaptar a outras formas. E aí acaba surgindo a exclusão, né? Que a minha visão é bem isso que você comentou, assim, de não é pessoas neurodivergentes que precisam se adaptar a outras divergências, e sim a diversidade precisa acontecer, né? Eu preciso ter a inclusão, eu preciso, pela empatia, ter a inclusão de pensar quais são as dificuldades ou condições especiais que precisam ter no meu ambiente para que a pessoa consiga executar as tarefas, o dia a dia dela, porque se a gente colocar só nesse recorte de trabalho, a gente está basicamente vendendo a nossa hora de trabalho, é a nossa mais-valia. Então, esse o recorte, tá ok, estamos no momento comercial, estou vendendo minha hora de trabalho, mas as condições com que eu estou vendendo essa minha hora de trabalho, essa minha força de trabalho, esse meu esforço psicológico para poder conseguir executar esse trabalho, pode ter todo um tratamento de pensar em como que eu posso executar da melhor forma, para isso você está me pagando, né? Não necessariamente ter que executar igual uma máquina faria nos anos 50, né? Bom, muito obrigado, então, mais uma vez, Carol. Sim. Fico ansioso para próximos papos, porque foi bastante elucidador, não sei se seria essa expressão ali, mas foi muito, muito interessante tratar desse assunto. Quero conversar mais sobre isso. Acho que hoje plantou a sementinha, mas podemos conversar mais e eu deixo também um canal aberto para se alguém ouviu, se identificou, não sabe que profissional gostar, então bora marcar um bate-papo, conversar, né? Porque, como eu disse, tem mais gente do que a gente imagina passando pela mesma situação. Eu acho que conseguir ajudar outras pessoas que estão passando por isso, porque eu sei que, não é fácil. Faz muita diferença. Valeu então, Carol. Muito obrigado, boa noite e até mais. Tchau, tchau. Boa noite, até mais.